Boa noite, começando agora mais um programa, mais um podcast, Tempo com Deus, aqui comigo, Pastor Ronde. Hoje eu estou aqui com a minha queridíssima esposa, minha ajudadora, minha guerreira, está aqui comigo aqui, a pastora Amanda. Hoje vamos estar conversando sobre relacionamento, vamos falar algumas coisas aqui da nossa história. Isso vai trazer muito ensinamento, vai trazer muita palavra aqui de ensino e também muito testemunho. Com vocês, a pastora Amanda. Pode falar, minha querida. Obrigado por você ter vindo participar com a gente Amém. aqui comigo, né? Boa Aqui. noite, graça e paz. Eu sou a pastora Amanda. É uma honra, um prazer estar aqui para a gente estar interagindo juntos, né? Juntos e esclarecer algumas dúvidas, contar um pouco sobre o nosso ministério, sobre o começo da nossa caminhada. Não foi fácil, né? Então a gente vai contar aqui algumas situações que a gente passou e também vem passando, né? Que não para. Ser feliz é uma guerra. Ser feliz, você precisa lutar para isso. Não é você querer ser feliz, estalar o dedo vamos ser felizes. Não. Existe toda uma luta, toda uma demanda, existe toda uma situação na vida ministerial, familiar, relacionamento esposa-marido. Tem todo uma demanda. E hoje a gente vai falar sobre isso, mas vamos começar aqui do começo, né? Como a gente começou. E para muitos jovens que vai estar nos ouvindo aí, que vai estar nos vendo, hoje é difícil até acreditar que um jovem comece uma vida amorosa, uma vida família, né? Uma vida familiar da forma bíblica, né? Que é a corte, começar primeiro a orar, observar. E hoje está muito escasso, nem todos querem passar por isso, porque é uma situação muito delicada, muito forte, e poucos querem passar por isso, não é isso, meu amor? É verdade. Principalmente quem já vem do mundo lá fora, né? Pessoas que já conheceram o mundo, já conheceram a vida lá fora, então não acham que conseguiriam fazer da forma certa, da forma com que condiz a Bíblia, né? Casar em santidade, ter um relacionamento em santidade. E a gente, quando se conheceu, a gente resolveu isso. A gente resolveu, queríamos fazer da forma diferente. Já tínhamos sofrido muito no mundo, já vinha do mundo, pastor Ronde também. E a gente resolveu que a gente não queria passar o que a gente já tinha passado no mundo. Então a gente resolveu fazer da forma diferente. Muitos criticaram, não foi, amor? Foi. Muitas críticas. Inclusive pessoas da nossa família, né? Porque a gente se conheceu, eu tinha 28, eu tinha 33 anos, né? Eu tinha 27. Aliás, eu tinha 35 anos, né? E ela tinha 27 anos. Então, para um rapaz de 35 anos e de uma moça de 27, já com a história, né? De vida, e muitos não acreditavam, né? Então, foi, assim, muito, muito forte para nós, esse novo começo para nossa vida, né? Que era um relacionamento cristão, né? Então, é muito escasso hoje, não é isso, meu amor? Verdade. Eu, quando conheci ele, eu já tinha um filho. O Luiz Felipe, inclusive, está completando aniversário hoje. E eu disse que um dia que Deus me desse um relacionamento novamente, tinha que ser um homem para casar, um homem para que cuidasse do meu filho como se fosse pai dele. E quando eu entrei na igreja, contar desde o começo, né? Eu venho do lar cristão, mas aos meus 12, 13 anos eu me desviei, fui conhecer o mundo. E conheci coisas que não eram certas, conheci bebida, conheci prostituição. Não conheci as drogas porque eu acho que não era plano de Deus mesmo, mas o resto tudo, balada, festa mesmo. E passei, no decorrer da minha vida, passei por coisas muito difíceis, por percas muito difíceis.
que eu achava que eu nunca iria reestruturar a minha vida. E foi quando eu conheci o Ministério Filadélfia, que é onde eu estou até hoje. Conheci o Ministério Filadélfia, encontrei pessoas que me ajudaram, pessoas que me acolheram. E foi quando eu encontrei o pastor Ronde. Na época ainda não era pastor. Não era pastor. Já conhecia ele de anos atrás, da época que eu era do mundo, ele também, só que a gente não se falava. A gente era do mesmo bairro e não se falava. E quando eu entrei na igreja, fui convidado por um amigo. Eu estava no mundo ainda, fui convidado por um amigo para conhecer o ministério. Lembro como se fosse hoje, quando eu cheguei. Detalhe, era meu discípulo. Né? Eu tinha ganhado ele para Jesus, né? E ele trouxe a minha Rebeca. Ele foi usado pelo Espírito Santo, né? Aí, quando eu entrei no ministério, fui conhecer no ministério a primeira vez, eu era uma pessoa muito carnal, muito mundana mesmo, que nem a minha família, minha própria família, acreditava na minha mudança. Então, no dia que eu fui convidada a ir lá, cheguei lá, uma igreja muito grande, muito bonita, só que não tinha placa a igreja. E foi justo numa rede de jovens. Cheguei lá, aquele jogo de luz assim bem forte. Eu levei uma amiga minha. Aí a minha amiga disse: isso aqui é uma igreja? Aí eu disse: eu não sei. Se for uma igreja, a gente fica. Mas se for uma festa, a gente fica também. Carnal, não, né? Aí fui. A gente entrou. Quando a gente entrou, estava começando o culto. Quando eu olho para o altar, quem eu vejo? Vai o Ronde lá, o pastor Ronde. Aí eu disse, meu Deus. Aí meu amigo veio me encontrar. E aí, tu gostou? Encontrou aqui, tu gostou? Eu digo, amigo, eu vim, gostei, mas eu não vou ficar aqui, não. Ele disse, por quê? Eu digo, porque aquele cara que está pregando ali é o cara mais sem vergonha que eu já conheci na minha vida. Aí ele arregalou o olho e disse, como assim? Aí ele disse, tu sabe o que Deus fez na vida dele? Aí eu disse, não. Ele disse, pois aquele cara é meu líder. Aí eu fiquei assim, fiquei calada, continuei no culto. Aí fui no próximo culto, me apresentaram uma célula, que eu não conhecia o que era célula. Cheguei lá, fui muito, muito, muito bem acolhida numa célula. E detalhe, eu fui como uma roupa de quem vai para uma festa. Fui de calça jeans, blusa mostrando a barriga, um pince pendurado no meu umbigo, como se quem fosse para uma festa. E, pelo contrário, de muitas vezes a gente entra nos cantos e às vezes a pessoa está mal vestida, mal interpretada, as pessoas rejeitam. E, pelo contrário, eu fui muito bem recebida lá, fui muito bem acolhida, fui abraçada e me senti bem. Fui conhecer uma célula e depois fui conhecer a história de vida do pastor Ronde, o que ele já tinha passado, o tempo que ele tinha passado no presídio, como Deus tinha tirado ele de lá do presídio, né? E os milagres que Deus tinha feito na vida dele. E todo mundo falava, o encontro mudou a vida dele, o encontro muda a vida das pessoas. E eu estava na igreja, estava com as 2 semanas, eu acho mais ou menos para ter um encontro, né? 1 mês, não sei. E eu dizia assim, eu quero mudar a minha vida, eu quero ter uma vida mudada, eu preciso ter uma vida mudada. E eu disse para a minha líder, eu disse, Ana, eu preciso para esse encontro, eu preciso mudar de vida. E, na época, só podia fazer o encontro quando tinha 3 meses, já frequentando uma célula, frequentando a igreja, já estava com tempo. E eu não estava com esse tempo. E aí eu disse para ela, eu quero ir para esse encontro. Ela disse, não, mas você ainda tem que passar por um período. Eu digo, pois se eu não for para esse encontro, eu saio da igreja. Rebelde, não. Aí, conversou com minha apóstola, e lá me mandaram para o encontro com Deus. E lá eu tive a melhor experiência da minha vida. Lá eu descobri quem eu realmente era. Lá eu descobri o que realmente eu queria da minha vida. E desde essa época, eu nunca mais me afastei da presença de Deus. E aí comecei a conversar com o pastor Ronde, a caminhar junto com ele. Ele tinha um projeto na Baixada da Sobral,
que só cuidava de pessoas carentes, cuidava de drogados, viciados, pessoas que ninguém davam nada por aquelas pessoas. E ele tinha um projeto lá. Lembro como se fosse hoje, a primeira vez que eu fui visitar lá, era um dia das crianças. Ele só tinha uns pão e uns refrigerantes para oferecer para aquelas crianças, não tinha mais nada. E eu cheguei lá com os amigos, Fernando, e eu disse, Fernando, vamos comprar alguma coisa? E a gente saiu, fomos numa padaria lá perto, lá no Palheiral, nas Quatro Bocas do Palheiral, na Baixada. E a gente comprou um bolo bem grande, a gente comprou refrigerante, a gente comprou um monte de balão. E a gente foi lá. Aí demos lanche para aquelas crianças e fizemos brincadeira e foi assim sobrenatural, sobrenatural. Porque quando a gente encontra o nosso propósito, a gente encontra alegria em ajudar as pessoas, a gente encontra alegria em participar da vida das pessoas. E era isso que ele fazia. E aí foi o que me motivou a querer ter um relacionamento com ele. É forte, né, gente? A gente tinha um projeto na Sobral e ali ia para lá e meus discípulos começaram a olhar e ver que ela tinha uma postura de uma pessoa que gostava de vidas, né? E aí começaram a falar, né? Mas a gente ainda não tinha nada. E começamos a conversar por causa do projeto e ela estava sempre junto, se alinhando ali com a gente. E a gente decidiu orar, ver se o Senhor confirmava. Né? A gente começou a olhar os sinais um do outro, ela olhou, observou. O detalhe é que as pessoas hoje não querem observar. Né? Um jovem, um casal, começa um relacionamento e não observa os sinais de homem de Deus, de mulher de Deus, de projeto de vida, de destino, de você encontrar um propósito de vida. Muitas pessoas elas se relacionam com outras, mas não sabem qual é o projeto de vida, não senta para conversar, não senta para ver, e vai muito pela emoção, vai muito pelo momento, pelo tempo que está vivendo ali, mas não sentam, porque as pessoas sentam para fazer negócio, sentam para fazer projeto, mas nunca sentam para conversar de como vai ser o relacionamento, a família, o casamento e o futuro, não é isso? A gente sentou. E detalhe, a gente não casou apaixonado. A gente se admirava, a gente gostava um do outro, a gente conversava muito, mas a gente não casou apaixonado. A gente sentou, conversou, contei sobre minha vida para ele, ele contou sobre a vida dele, muitas rotas meio parecidas. E a gente disse, vamos orar para ver se está no coração de Deus, de a gente ter um relacionamento. E a gente orou. E passamos 6 meses orando, e depois a gente resolveu noivar. A gente noivou, passamos 3 meses, amor. 3 meses. 3 meses noivo, e a gente casou. E a gente casou sem se conhecer intimamente. A gente resolveu quebrar todos os protocolos. A pessoa dizia, rapaz, tu é louca, tu já tem tal idade, tu já tem filho. Como é que tu vai ficar com uma pessoa que tu nunca conheceu? Porque hoje, no mundo que a gente está, hoje a pessoa tem que experimentar a outra antes de querer casar. Hoje a pessoa, não, vou ver se eu gosto. E não é assim que funciona. Nesse ver que gosta, vai, pega uma doença, vai, tem bem uma gravidez indesejada. E a gente pensou muito no que a gente queria. E disse, não, a gente não vai dormir junto, a gente não vai se tocar, a gente só vai se tocar no dia da nossa noite de núpcias. E assim foi. A gente casou à tarde no civil, à noite fizemos uma comemoração entre os amigos, e quando a gente foi para a nossa noite de núpcias, quando a gente foi para o hotel, foi quando a gente se tocou a primeira vez. E, para a honra e a glória do Senhor, tem dado certo. A gente está há quase 11 anos aí, já temos 2 filhos,
E Deus tem abençoado. Detalhe, vocês estão vendo aqui, mas a gente não tinha dinheiro, a gente não tinha uma condição financeira boa ainda, estava começando o relacionamento, né? Então, a gente sofreu muito nesse primeiro momento. Até no nossa noite de núpcias, nós ia para casa. E aí, quando a gente estava indo para casa, um dos meus discípulos perguntou: o senhor vai para qual hotel? Eu digo: para nenhum. Ele: não, meu líder, eu tenho um cartão, se o senhor quer usar, ele me dá para cá. Então, tudo que a gente fez foi sonhando sempre para viver o melhor. E Deus foi mudando a nossa história, foi providenciando, mas a gente estava disponível a fazer do jeito certo. E Deus foi fazendo do jeito dele, as portas foram se abrindo, as coisas foram acontecendo. E a gente é muito feliz pelas pessoas que, nesse tempo de escassez, nesse momento, no nosso começo do nosso relacionamento, nós tivemos pessoas que foi assim essencial para a nossa vida, que tiveram ali junto com a gente, né, e nos cuidou da gente e apoiou o nosso relacionamento, como teve muitos que não apoiaram. Algumas pessoas da minha família falavam assim: eu dou 3 meses para ele, dou 3 meses para esse casamento. Por quê? Porque a gente já vinha de uma história, mas ela já vinha de uma história, e aí isso serve para alguns casais algumas pessoas que não querem casar mais, que acham que já teve vários relacionamentos e não deu, aí você fica com essa crença limitante, achando que nunca vai conseguir, que não vai ser feliz, que nunca vai ter um relacionamento. Se você não ressignificar isso e entender que isso é um gatilho na sua vida, que isso está te tirando do propósito que Deus tem na tua vida, daquilo que Deus quer fazer na sua vida, você vai ficar estagnado, nunca vai conseguir realmente ter uma família. Então você tem que aprender a ressignificar isso, como a gente fez. A gente teve que ressignificar e entender que mesmo diante das nossas frustrações, das nossas dores que nós passamos no passado, nós decidimos servir ao Senhor e fazer do jeito, da direção que Deus está nos dando. E aí isso foi prosperando, isso foi crescendo e hoje estamos aqui. Mas não foi fácil. Nós temos muitas demandas, né? Por exemplo, eu vou falar isso, eu estou escrevendo um livro e vai estar tudo nesse livro. A gente passou por muitas lutas. Eu tive no presídio, passei por muitas situações na minha vida. Então, já comecei o relacionamento com ela, eu já tinha 4 filhos. Então, quando eu falei para ela, quando a gente conversou para orar, a gente teve que conversar como seria, para a gente estar sabendo como a gente ia se comportar. E não foi assim um passe de mágica, a gente teve que se posicionar. Eu falei para ela: olha, eu tenho esse sonho, eu quero viver essa vida com Deus, de servir ao Senhor. Eu não sei o que o Senhor vai fazer na minha vida. Eu tenho 4 filhos e essa é a minha vida. Você está disposta? Eu falei: você está disposta a estar comigo nessa empeleita, né? Porque eu já fui logo falando, eu tenho 4 filhos, não é fácil. E eu quero muito viver essa vida com Deus, servir o Senhor. Então ela também falou a parte dela, falou: olha, eu tenho minha mãe, e eu amo minha mãe, não quero ficar longe dela, ela precisa de mim, não quero que você... a gente não abandona ela. Eu digo: beleza. Tem meu filho, ela falou, tem o Luiz Felipe, e se você estiver pronto para também viver comigo isso, eu digo: então fechou. Hoje o Luiz Felipe, o pai dele sou eu, ele me chama de pai. A minha sogra já até morou comigo, hoje já casou outra vez, está vivendo a vida dela, e a gente está cuidando dela. Então a gente teve muitas demandas ao longo do caminho, muitas lutas, brigas até, né? Não foi fácil, porque eram duas pessoas diferentes, com vários traumas, com várias doenças emocionais que fomos se tratando, algumas
nós tivemos que sentar com nossa liderança, outras tivemos que aprender com nós mesmos, outras tivemos que aprender os outros errando e outras nós errando, aprendendo. Isso? É verdade. Então não é fácil. Ela sabe muito bem das nossas crises, nós tivemos muitas crises, muitos problemas, principalmente quando envolve a nossa vida pessoal com o ministério. Então, eu queria até que ela falasse isso um pouco, que muitas vezes o ministério, a igreja, não a igreja, mas o nosso trabalho ministerial, ele teve que tomar muito do nosso tempo e a gente tinha pouco tempo para os nossos relacionamentos, mas a gente soube trabalhar isso, porque a gente está vivendo aquilo que a gente se sente feliz. Então, a gente fazendo isso e se relacionando, a gente tem conseguido lidar, e ela vai falar um pouco sobre isso, porque as mulheres são muito complicadas quando falam sobre isso. Então, quero que ela fale, porque não é fácil. Um casal de pastor, nós ainda somos novos e não é fácil lidar com essa situação, não é isso, minha filha? É verdade, assim, porque para nós foi muito recente, né? Eu tinha a minha célula em Rio Branco, ele tinha a célula dele e foi do nada. A gente costuma falar que Deus ele faz as coisas do nada, assim. A gente está aqui hoje, amanhã a gente pode estar lá em outro canto. E eu tinha apenas uma célula, pastor Rondi já tinha 4, né? Era 5? 6. Pastor Rondi já tinha 6 células, eu só tinha uma. E certo dia eu fui trabalhar no encontro de mulheres e no segundo dia do encontro as meninas da igreja chegaram lá, as meninas que iam ministrar chegaram, parabéns pastora, e foram me abraçar e eu sem entender nada. Aí eu liguei para ele, eu digo, o que está acontecendo? Aí ele disse, quando chegar aqui eu te explico. E quando eu cheguei lá no domingo, quando a gente chegou em casa, aí ele disse, eu tenho algo para te contar. Eu digo, pode falar? Aí ele disse, o apóstolo vai enviar a gente para Feijó, para a gente morar em Feijó, liderar a igreja de Feijó. Meu Deus, eu quase piro, porque para mim ia ser uma coisa muito nova. Eu acostumada a liderar minhas discípulas. As meninas que estavam ali ao meu redor eram poucas. Não era uma igreja. E, ao mesmo tempo, como que eu ia para Feijó? Como que eu ia abandonar minha família? Assim, minha família, no caso, minha mãe, meu filho, que eu sempre cuidei da minha mãe. Aí tinha meu filho pequeno também. E eu disse, e agora? Isso era no comecinho de dezembro. A gente já tinha que se mudar dia 25 de dezembro. Aí eu lembrei de quando a gente começou a conversar, que ele disse que isso era a vida dele, se eu aceitava. E eu aceitei. E assim peguei, fui, avisei para a família que eu estava indo embora. Tal. A gente foi para Feijó. Chegamos lá, não foi fácil. Não foi fácil mesmo. Acho que os primeiros meses eu pedi para ir embora umas 5 vezes ou mais. Amor, não quero ficar aqui. Amor, eu quero ir embora. E, com o decorrer do tempo, a gente foi aprendendo a lidar com as pessoas, a amar as pessoas e a aprender a cuidar das pessoas. Porque, além de a gente ser um casal novo, a gente tinha um casamento muito recente. A gente só estava casado há 3 anos. Somente há 3 anos, e nós só tínhamos células, nós não, só éramos líderes de célula. Quando o apóstolo pegou, ele ungiu, ele é pastor, aí para nós foi tudo novo. Cheguei em Feijó, cheguei assim, muito assustada, mas fui bem recebida, muito bem recebida. É um lugar assim que, meu Deus, eu amo muito, amo as pessoas de lá. Quando eu chego, todos me recebem muito bem. Mas lá foi o nosso local de aprendizado. Feijó foi a nossa escola, porque lá tanto a gente teve que saber lidar com pessoas que amavam a gente, saber pegar aquele amor, como a gente teve que aprender a lidar com traições. Porque quem está nesse meio que a gente vive não está, está exposto muito a pessoas traírem,
as pessoas dizer que estão com a gente e, no mesmo momento, as pessoas estão torcendo para as coisas darem ao contrário. Então, lá foi o nosso primeiro campo. Feijó foi o canto que fez eu crescer espiritualmente, que fez eu amadurecer como mulher e que fez eu aprender a ser pastora, que fez eu me aceitar como pastora, porque até aí eu não me aceitava. Porque eu dizia, meu Deus, eu tenho tantas debilidades ainda, eu preciso tanto cuidar de mim, como é que eu vou cuidar das pessoas? E eu vendo as pessoas mudando de vida, vendo as pessoas se aproximando de mim, as pessoas agradecendo pelos conselhos, pelas ajudas, e foi isso que começou a me fortalecer como mulher, como pastora, e começou a fazer eu me aceitar. Porque até então eu não conseguia aceitar. Até então era tipo como se fosse um fardo, fosse cansativo. Eu tanto conciliar a igreja, como conciliar a casa, como conciliar a minha célula, como conciliar meu casamento. E na caminhada eu fui aprendendo a fazer isso. Hoje eu digo para o pastor que eu acho que eu já não me vejo sem cuidar de pessoas. E a gente passou 7 anos lá, 7 anos cuidando lá. Quando falaram que a gente vinha embora assumir a igreja de Cruzeiro do Sul. A gente tem apenas 1 ano em Cruzeiro do Sul. Estamos passando por muita luta, passando por muita guerra. Estamos recomeçando, que hoje eu sei que o recomeçar é pior do que o começar. Porque você começar uma coisa, as pessoas vão lhe seguir porque eles querem saber. Você recomeçar uma coisa que já deu problema, uma coisa que já deu o que falar, uma coisa que já estava quebrada, é igual você pegar algo e colar ele nunca mais será o mesmo. Você vai usar, mas você não vai ser mais o mesmo. Você vai olhar, você vai sempre ver uma rachadura. Então, o recomeço ele está sendo mais difícil do que o começo. Mas a gente está aí confiante, a gente está aí animado, continuando fazendo o que a gente ama, que é cuidar de vida, que é acolher pessoas. De vez em quando aparece assim, quando a gente começa a querer se entristecer, Deus manda do nada alguém lá. Vocês podem nos ajudar? E é isso. Esse é o nosso chamado. Eu acho que foi para isso que Deus nos chamou. E é isso. E a conciliação do chamado com o casamento, a gente não tem problema nisso. Porque a gente faz o que a gente ama, né? Exatamente. E pela segunda vez a gente está pegando uma igreja e recomeçando. Nós recomeçamos em Feijó e agora estamos recomeçando aqui em Cruzeiro do Sul. Como ela falou, não tem sido fácil, tem sido um novo aprendizado, mas a gente faz o que a gente ama fazer. É por isso que dá prazer quando a gente está junto. E quando a gente está junto fazendo as coisas de Deus, né, na rotina ministerial, a gente é feliz. A gente é feliz em ajudar as pessoas. A gente queria, assim, fazer uma viagem, ter, assim, um momento familiar, só a gente e as crianças, mas o ministério fala muito ao nosso coração. E a gente sabe que vai chegar esse tempo, então a gente vai vivendo isso e vai vivendo a nossa felicidade. A gente está falando aqui do nosso ministério, esqueceu um pouco de falar de como a gente construiu o nosso casamento também, né? O nosso casamento foi construído dentro do ministério, né? Nós fomos para Feijó com um bebê, né, Luiz Eduardo, que eu quando casei com ela era um sonho eu ter um filho que eu pudesse cuidar dele com família, né, que os outros filhos eu não tive a oportunidade de viver em família, e aí eu tinha esse sonho e Deus restituiu esse sonho para a minha vida. E nós viemos com o Luiz Eduardo, pequeno ainda, e aí depois, agora já a gente com 6 anos em Feijó, veio o Luiz Gustavo, né, que não foi fácil, gente, não foi fácil. Quase eu achei que ia perder a minha esposa, a minha Rebeca. Então, a gente tem lutado.
E o conselho que a gente quer dar nesse podcast é que a gente consegue conciliar quando a gente ama fazer. Quando a gente ama fazer o que a gente decidiu fazer, aquilo que é o projeto e o sonho de vida. E quando a gente pede direção a Deus. Quando a gente pede direção a Deus, né? E Deus direciona e manda a gente... a gente não pode viver emocionado, não pode fazer as coisas emocionado. A gente precisa pedir direção de Deus. Então, eu e ela, nós passamos por muitos ajustes, né? Na caminhada, a gente brigamos muito, né? E isso foi nos construindo, porque ela veio de uma geografia, eu sou de outra, né? Eu vim de algumas... a minha família, né, era uma outra cultura, a família dela era outra cultura, então ela tinha a cultura de todo final de semana estar com o pai, com a mãe, e aí eu não tinha isso, então para mim eu gostei, mas eu era um pouco tímido, eu era muito tímido, eu fugia da família dela, entendeu? Às vezes eu não queria, olha, eu sou pastor, mas isso me treinou, hoje eu consigo conversar com qualquer pessoa, em qualquer lugar, porque a família dela me treinou, eu estar ali perto de pessoas, como ela também acabou de falar, que ela começou o ministério muito nova, né? Ainda uma nova na fé, apesar de estar voltando para a igreja, mas ela ainda era nova nessa chamada, e não foi fácil para a gente. E assim, tudo que acontece na nossa vida é Deus, tem as mãos de Deus, tudo que acontece na nossa vida. Eu estava lembrando aqui que quando foi para a gente casar, antes de a gente resolver casar, o líder dele disse assim, hoje você só vai se relacionar, você só é abençoada a casar se for com uma líder de célula. E eu ainda não era líder de célula. E aí, quando deu no dia 25 de dezembro, dia 24, né, que a ceia é de 24 para 25, dia 24 de dezembro, era dia de célula, era uma quarta-feira, e eu fui para a minha célula. E só deu eu e a minha líder na célula. Por incrível que pareça, todo mundo foi programar as suas ceias, só deu eu e minha líder na célula. Aí a Ana disse assim, que bom, foi de Deus vir só você, porque eu preciso conversar com você. Aí eu disse, que foi? Ela disse, é porque eu estou querendo te dizer que, a partir de hoje, eu estou te entregando a minha célula. O Johnny passou no concurso, a gente vai embora e eu estou entregando minha célula para você. E eu fiquei assim, paralisada. E, na mesma hora, eu liguei para ele e falei para ele que a Ana tinha me entregado a célula e que agora eu era líder de célula. Só que ele ainda não tinha me passado o ponto que ele não poderia casar pelo fato de eu não ser uma líder de célula. Então, as coisas todas foram se encaixando. Tudo na nossa vida. Hoje eu digo que tudo que a gente passou tem a mão de Deus. Tudo. Quando eu fui para Feijó com ele, o meu maior medo era deixar minha mãe e meu filho. Quando veio a pandemia, meu filho ficou muito assustado com a pandemia e eu fui buscar ele para morar comigo, porque a minha mãe, já mais velha, não estava com medo de cuidar dele. E eu ficava, Senhor. E a minha mãe, todas as minhas orações eram em volta daquilo, porque eu queria eles perto de mim. E todo mês eu tinha que viajar para Rio Branco. Todo mês eu viajava, passava uma semana em Rio Branco, que era para ficar com a minha mãe. E aí, o que aconteceu? O meu padrasto, ele pegou uma doença, na época, uma doença degenerativa, né? Que chama, que vai paralisando os membros, tudo. E aí ficou difícil de a minha mãe cuidar dele. Eu tinha que ir passar 10 dias, 15 dias já para estar dando aquele suporte, que minha mãe já não tinha forças para lutar com ele. E aí a gente foi e trouxe ele para morar com a gente em Feijó. A gente cuidou dele. Aí foi numa época também que eu tive que viajar com as meninas. A gente foi fazer um culto no Envira, na cidade próxima, município, é a cidade Isso. ali? Município do Amazonas. Isso. A gente foi quase 2 dias de Rio, fui para lá. Quando eu voltei, eu vim com Covid. E quando eu cheguei com Covid, eu transmiti para o pastor Ronde
Aí, nessa época, a mãe ainda não tinha chegado, ela chegou depois. Aí, a gente ficou quase 15 dias isolado dentro de casa. Só eu, ele e o nosso bebê, o Dudu, que só tinha o Dudu na época. Pela honra e glória de Deus, o Dudu não foi contaminado pela gente. As pessoas chegavam e deixavam comida assim, que a gente não queria que os discípulos se aproximassem da gente, que era para gente, isso, que era para a gente não contaminar os discípulos. E aí, uma coisa muito incrível, quando a gente ficou bom, minha família toda preocupada lá em Rio Branco, meu pai me ligava todo dia preocupado comigo. E quando eu fiquei bom, eu passei uma semana, menos de uma semana, viajei para Rio Branco, que era para minha família poder olhar para mim, ver que eu estava bem, porque é muita gente morrendo. E quando eu cheguei lá, a gente foi visitar meu pai. Cheguei lá, meu pai tinha acabado de ser contaminado pelo Covid. E nós, como tinha acabado de ficar bom, a gente podia cuidar dele. Só que a família dele, no caso, a mulher dele lá também estava com Covid e não podia. E foi assim dias assim de tristezas em nossa vida, porque a gente passou 10 dias lutando com meu pai doente, tivemos que levar para o hospital. A gente revezava. Enquanto eu estava com ele lá, o pastor estava dormindo dentro do carro. Enquanto ele vinha para ficar com meu pai, eu ia dormir dentro do carro. Que era a gente aquele cuidado, porque meu pai disse que toda vez que a gente saía de lá, quando dava noite, ele sentia como se alguém fosse lá e desligasse o oxigênio dele. Ele ficava sem respirar. E a gente ficou lutando com meu pai, até o dia que meu pai teve que ser transferido para uma UTI. Passou quase 5 dias naquela UTI e dali ele não voltou mais. Dali eu perdi meu pai. Foi uma fase de luto muito, 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 muito difícil, muito dolorida para mim, porque eu não queria aceitar. Mas depois Deus falou ao meu coração, Deus falou comigo, porque naquele momento Deus me tratou para ficar com ele. Porque senão ele não teria quem estivesse cuidando dele. Então era eu e meu esposo lá cuidando dele. Tá, aí Deus levou meu pai. Voltamos para Feijó. Foi quando tive que levar minha mãe com o esposo dela, que já estava muito ruim também. Passemos 5 meses, 6 meses cuidando dele lá. Lembro como se fosse hoje. Sexta-feira, saída de encontro com Deus. Eu grávida de 8 meses, fazendo encontro com Deus. E eu e o pastor Ronde fizemos uma oração. Ele já tinham levado ele da minha casa para o hospital para esperar o tempo de falecer. E o pastor disse assim para Deus: Senhor, o Senhor leve ele só depois que terminar o encontro. O Senhor permita que a gente termine esse encontro para o Senhor levar ele. E assim Deus fez. A gente trabalhou sexta, sábado e o domingo no encontro. Quando deu domingo, na última ministração, terminou 1h da tarde, meu celular tocou. Pastora, seu Gomes acabou de falecer. Então, do jeito que ele pediu para Deus, Deus fez. Aí fomos para o culto, fizemos o culto de celebração. E quando terminou o culto de celebração, esperamos a funerária vir e fomos para Rio Branco de madrugada. Chegamos em Rio Branco 5h da manhã para poder velar o corpo do meu padrasto. Então, Deus ele proporcionou que a gente pudesse cuidar das pessoas que a gente amava, as pessoas que estavam próximo de mim. Então, nessa reviravolta toda, o que aconteceu? Meu filho teve que vir morar comigo, minha mãe teve que vir morar comigo, porque não tinha condições de morar sozinha. E Deus foi trazendo tudo que eu mais pedia para ele. Tudo que eu mais pedia, Deus foi trazendo. Veio, sim, o luto do meu pai, o luto do meu padrasto, que era como se fosse um pai, mas Deus foi preparando tudo, preparando tudo. Então, no decorrer dessa caminhada, foi tempos de alegria, mas também foi tempo de muito sofrimento, de muito choro, de muita luta, de muita guerra. Que outros dias a gente encontrou com um pastor aqui, eu não conheço ele. Aí ele olhou para a cara do meu esposo e disse: vocês têm muita coragem, porque se eu precisasse recomeçar, eu não recomeçaria.
E hoje eu digo ao contrário. Se Deus estiver com a gente, se Deus estiver nos fortalecendo, se Deus estiver guardando os meus, como eu sempre pedi, eu recomeço quantas vezes for necessário. Quantas vezes for necessário. Porque hoje o ministério está precisando de nós aqui. Amanhã eu não sei aonde pode estar precisando. Mas eu sempre disse para mim mesmo, e digo nas minhas pregações, que no dia que eu ergui minhas mãos aos céus e disse, Senhor, eis minha vida aqui, eu entrego a minha vida para Ti. Eu entreguei a minha vida para Ele e hoje eu já não mando mais na minha vida. Não tomou de volta, né? Não. Então a gente foi e eu com ela, tá? Tudo que ela passou, eu sempre com ela, nós tentando ali organizar nosso tempo, nossa vida, nosso ministério. Nunca larguemos, nunca deixemos de mão a chamada, sempre fizemos tudo isso com zelo, com amor. E a gente nunca ficou postando as coisas, né? A gente sempre, aqui e acolá, esses dias agora eu estava procurando algumas fotos no meu Instagram, foto eu e ela. Foi poucas fotos a gente vê, porque são essas entre linhas, né? Essas situações a gente não posta, né? Nos dias das lutas a gente não posta. Então, a gente, às vezes, o que manteve muito assim o nosso relacionamento saudável foi a gente não ter a gente não querer viver uma vida que a gente não vive. A gente ser verdadeiro. Porque quem é de verdade, ele permanece, mas quem não é de verdade tem prazo de validade. Às vezes você vê uma foto bonita no Instagram, mas não sabe quantas coisas aquele casal, ou aquela família, ou aquela pessoa que está ali viajando, que está ali naquele momento da vida dele, ela teve que passar, quantas lutas, quantos lutos ela teve que enfrentar para chegar naquele lugar. Então, muitas vezes a gente esconde o que a gente, as nossas dores, as nossas lutas, em alguns sorrisos, em fotos, em vídeos. E quem vê acha que nunca teve luta, que nunca teve um luto, que nunca teve um problema. Sempre teve problema, sempre teve luta. Mas até chegar ali naquela foto, até chegar ali naquele momento, não foi fácil. A gente já passou por, como ela falou um pouco do que a gente passou, mas são várias e várias outras situações que a gente passou com pessoas, até com pessoas que a gente está cuidando, que a gente está ajudando. A gente passou por muitas situações, passamos por muitas traições, né? Muitas pessoas que chegaram até a gente, mas saíram da nossa vida, que o próprio Deus removeu. Nós nunca distratemos ninguém, nunca a gente sempre chamemos as pessoas para perto, para ajudar, para que elas possam viver uma nova história. Hoje a gente aprendeu que no nosso casamento, nosso relacionamento, a gente precisa guardar o nosso coração. Que a gente já brigou muitas vezes por causa de pessoas. Porque ela abriu o coração, ou eu abri o coração para alguém que não estava pronta para ouvir a gente e nos feriu, nos magoou e depois nos deixou. Como é que a gente lidou com isso? O que a gente fez para a gente tomar um rumo, para a gente tomar uma decisão? O que a gente fez? A gente se resguardou, guardou o coração e continuou servindo aquelas pessoas que estavam prontas para servir. Aquelas que nos descartou, aquelas que não querem nos ouvir, aquelas pessoas que não querem estar perto, a gente deixa elas quietas, a gente não fica procurando, porque não faz sentido você tentar ajudar quem não quer ser ajudado, quem não quer nos ouvir. A gente, para muitas pessoas, a gente é um casal exemplar, mas tem muitas pessoas que acham que não. Por quê? Porque muitas vezes a gente como cuida de pessoas, a gente também falha. A gente libera uma palavra que a pessoa não quer ouvir. E as pessoas hoje querem ouvir muitas palavras. Então a gente conviveu. Hoje as pessoas querem muito a mão na cabeça, que a gente passe a mão na cabeça dos erros dele, dos pecados deles. E a gente tem uma história. Ela acabou de contar.
E algumas coisas eu vou contar no meu livro. Então, para ter um relacionamento saudável, para ter um relacionamento, saber conciliar ministério, família, filho, que a gente tem o Felipe, que é o filho dela, meu enteado, me chama de pai, ele está fazendo hoje 23 anos, mas eu também tenho mais 4 filhos, são adultos, e quando ela veio casar comigo, quando ela veio morar comigo, eu já tinha 2 morando comigo. Não foi fácil para ela. Ela teve que lidar com essa situação, uma nova situação. Então, no relacionamento tem várias situações. Um dos meus filhos não gostava dela de jeito nenhum, porque achava que ela estava tomando o lugar dele. Houve ciúme. Então, ela teve que lidar com tudo isso. E eu costumo dizer e falo para ela que ela é uma joia que eu encontrei. Então, você que está aí, está me ouvindo, está nos vendo, e reacendeu a chama de viver uma nova história, um novo casamento, não sei o que você quer viver, mas entenda uma coisa, que um relacionamento a gente não encontra em qualquer lugar. A gente precisa aprender, conhecer, ver os sinais, precisa achar, porque a Bíblia diz em Provérbios que quem achou uma esposa fiel e dedicada, achou um tesouro, achou um diamante, achou uma pedra rara. Então, eu tive que cavar. Gente, eu passei por tantas frustrações, vai estar no meu livro, eu volto a falar aqui, vai estar no meu livro, com tantas frustrações que eu passei, até chegar aqui, não foi fácil. Então, ela para mim é uma pedra que eu encontrei. E não foi rasa não, eu cavei, foi difícil, mas está aqui essa pedra. E ela contou um pouco da história, né, da minha história, como ela se encontrou comigo, e também ela me conhecia, né, de ouvir falar do meu passado aí, a gente se cruzava na vida por aí, e aí, de repente, hoje, estamos casados e vivendo o sonho de Deus. Porque existe uma situação também. Para ter um bom relacionamento, tem que entender que ele vai estar em Deus. Todo bom relacionamento, ele está em Deus. Não adianta você procurar em outros lugares. Pessoas que são cristãos, pessoas que estão na igreja, pessoas que buscam a Deus, que tem o crédito, que busca a vontade de Deus, né? Esse tipo de pessoas, elas precisam procurar as pessoas que condizem com aquilo que ela está buscando. Então, porque é sem sentido você estar na igreja e buscar lá no mundo, né? Buscar uma pessoa que é da bebedeira, que é da curtição. E é um fardo desigual, né? É isso que a gente sempre trata, né, com os jovens da igreja. E lembrar também que não é legal o que muitos jovens hoje fazem. Querer ir para a igreja atrás de um relacionamento. Isso. Porque o relacionamento que a gente precisa ter na igreja é o relacionamento com Deus. O relacionamento que a gente precisa buscar hoje na igreja é o relacionamento com Deus. Então, muitos jovens estão indo por caminhos errados, achando que estão indo para a igreja buscar um relacionamento com uma mulher com um homem, e isso não vai dar certo, porque quando você vai para a igreja com esse posicionamento, com esse pensamento, você vai se frustrar. Você vai se frustrar. O certo é você ir buscar um relacionamento com Deus, um relacionamento santo, e no momento certo, Deus vai apresentar a você a pessoa certa. As pessoas vão para a igreja achando que lá tem um santo casamenteiro, né? E aí não é assim. Você precisa ter um relacionamento primeiro com Deus. Se você não tiver um relacionamento com Deus, você não vai ter um relacionamento saudável com ninguém. Então, nessa vida, família, ministério, relacionamento, você precisa ter primeiro um relacionamento com Deus. A gente uma vez levou a minha filha a gente estava se conhecendo, a gente foi almoçar num restaurante em Rio Branco. E aí ela
ela viu uma situação, a minha filha derrubou um copo de refrigerante, ela ficou chorando, eu falei, não, minha filha, calma, não precisa disso. Então ela viu ali que eu era uma pessoa diferente. E daí para frente ela começou a ver os sinais. A primeira coisa que você tem que observar numa pessoa quando você decide ter um relacionamento é os sinais. Saber se essa pessoa é agressiva, se ela gosta de criança, porque se você tem filhos e vai se relacionar com uma pessoa que tem filhos, que você tem filhos e ela não tem filho, aí ela saber se ela vai gostar dos seus filhos, se ela vai ter um relacionamento bom, isso é importante, porque senão vai dar problema no futuro. Então, a primeira coisa que tem que fazer, tem que sentar e conversar. Tem que botar todas as cartas no jogo. Se você esconder, lá na frente a pessoa vai falar, não, eu não queria isso. Ou você mesmo vai falar, não era assim que eu queria. Por quê? Porque assim como eu e ela colocamos todas as cartas na mesa, eu tenho 4 filhos, sirvo ao Senhor, amo fazer isso, e ela também botou as cartas dela e falou, tenho minha mãe, tenho meu filho, e vai dar certo, então vamos. Então, gente, queridos, para um relacionamento ser saudável, ser um relacionamento que vai ter muitas crises, muitas lutas, porque a Bíblia diz em Salmo 119, versículo 2, que como é feliz? Feliz é quem luta para obedecer a palavra revelada de Deus. Ou seja, quem luta para cumprir princípio. Quem luta para ser feliz. Porque ser feliz não é querer, não é estalar de dedo. Eu quero ser feliz. Eu vou casar porque eu vou ser feliz. Não, você não vai casar para ser feliz. Você vai casar para lutar para ser feliz. Então tem muita gente que logo no primeiro briga, né? Já vou embora. Uma coisa que você nunca deve falar no seu casamento. Nunca deve falar, porque as palavras têm poder. Existe poder, o poder nas palavras. Então, quando você libera a palavra dentro do seu lar, eu vou embora, eu não quero mais, manda a pessoa embora, você está atraindo a maldição para a sua vida, do poder da palavra. Então, a gente precisa lutar para cumprir princípio. E viver o princípio da palavra é liberar palavras que vai trazer a bênção de Deus sobre o seu lar. Palavras que vai ser de destino, não de prognóstico negativo, mas de prognóstico positivo, de paz, de prosperidade. Você não pode liberar a palavra dentro do seu lar. Então, você precisa lutar. O salmista diz que tem que lutar para você ser feliz. Ser feliz é lutar para obedecer a palavra revelada de Deus. O que é a palavra revelada? Os princípios. Há mais de 1000 promessas na Bíblia. E se nós não colocarmos em prática os princípios, não tem como manter um relacionamento. Você só vai manter o seu casamento, o seu relacionamento, se você lutar. Lutar contra você mesmo, contra as suas crenças limitantes, contra os seus achismos, contra os seus negativismos. Porque a gente chega no relacionamento, né, abusivo. Não é que você seja abusivo. Não é que você seja abusador. Às vezes é porque você se acha demais, porque agora a Bíblia, ainda usa a Bíblia. A Bíblia diz que você é minha. Né? Você se torna uma pessoa abusadora, né? Abusa do sentimento, abusa do relacionamento. E não é isso. O casal ele precisa conversar. Ele precisa ter o perdão. Né, amor? Precisa ter o perdão. Fala do perdão, meu amor. Porque as mulheres são mais difíceis de perdoar, é ou não é? A gente tem que lembrar que o casamento, ele não é um fardo. Não. Ele não é para ser tratado como um fardo. Porque hoje, se a gente parar para conversar com muitas pessoas, com muitas mulheres, se eu parar para conversar com muitas mulheres, a reclamação quase toda vai ser a mesma. Que o casamento delas hoje está sendo tratado como se fosse um fardo. Por quê? Porque
O marido, quando trabalha, ele acha que a obrigação dele é trabalhar, somente trabalhar. E a gente sabe que não é. Tem uma casa, tem crianças, tem comida. Então, eu creio, eu sei que o relacionamento ele é para ser dividido. As tarefas elas são para ser divididas. O carinho com as crianças é para ser dividido. A atenção das crianças é para ser dividido. Muitas vezes os homens querem jogar essas coisas só para as mulheres, como se fosse a obrigação de fazer das mulheres, por ser mulher. Não, se um homem lavar a louça, não vai cair a mão. Se um homem fizer um almoço, não vai cair a mão dele. Se um homem limpar um banheiro, não cai a mão de jeito nenhum. Agora, uma coisa eu digo, toda vez que você fizer isso para sua mulher, você vai estar, como é que se diz? Ativando algo dentro dela. Ativando algo. Você não vai precisar estar ali querendo fazer nada forçado com a sua mulher, porque toda vez que você ajuda a sua mulher, que você está cuidando da sua mulher, que você dá um elogio para a sua mulher, você está ativando algo dentro dela. E quando você ativa esse algo dentro dela, você não precisa estar se humilhando para estar perto dela. Destrava, né? Destravou. Quando você... É o código. É o código que o homem tem com a mulher. Agora o homem passa o dia na rua, chega em casa, não dá atenção para os meninos, não faz nada. Olha para a mulher e diz, minha véia, que minha véia que nada. Ainda quer que a mulher esteja pronta para ele. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Tudo é questão de um código. Trate sua mulher, comece de manhã, faça café da manhã para ela, mande uma mensagem para ela. Chame de minha princesa, chame de meu amor. Isso aí você já vai estar preparando ela para mais tarde. Agora tem aqueles homens grossos que quer e pronto. Não é assim que funciona. Se torna abusivo, né? Exatamente. Vai na rua, abusiva. Trata as mulheres como minha princesa. Chega em casa, minha véia. Quando você começou no relacionamento, era minha véia? Não, era minha princesa, era meu amor para cá. Então, você tem que saber a forma de tratar a sua mulher. Cada homem conhece a mulher que tem. Meu marido não vai me mandar flores porque ele sabe que eu não gosto. Ele sabe que ele vai me agradar mais se ele me mandar algo para eu comer. Levar ela lá no sushi. Se ele me mandar algo para eu comer, ele sabe que ele vai me fazer ficar mais animada, mais feliz. Mas tem mulheres que gostam de receber flores, tem mulheres que gostam de outras coisas. Então, cada homem conhece a mulher que tem. E em relação ao perdão, como o pastor Rony falou, não é que as mulheres são mais fáceis de perdoar. É porque as mulheres são mais sentimentais. O homem, tu fala algo com ele, ele tem 2 caixas. Tu fala algo com ele, ele lembrou aqui, se a outra caixa ativou, ele já esqueceu de tudo. A mulher não. A mulher, se você fala algo com ela que ela não gostou, ela vai lembrar daqui 1 ano, ela ainda vai lembrar daquele algo. Agora, imagina, esses dias eu estava conversando com uma moça, ela dizendo, pastor, eu não aguento mais, meu marido me chama de gorda, meu marido me chama disso, meu marido me chama daquilo. Eu digo, minha filha, ninguém é obrigado a aceitar isso. Quando ele casou com você, ele sabia quem você era. Então, tem homens, que eu não sei nem se é homens que a gente tem que chamar mesmo, é homem porque é homem mesmo que nasceu homem, né? Mas que maltratam as mulheres com palavras. Homem, cuide dessa mulher que está do seu lado, cuide dos seus filhos, cuide do seu relacionamento. Igualmente as mulheres, saber tratar seu marido, saber cuidar do seu marido, saber como falar com o seu marido. Porque nós mulheres, eu sempre falo para o meu marido, tudo que eu quero dele eu consigo. Porque eu sei como acessar o que eu preciso. Então, todas as mulheres, elas sabem como ganhar o coração do marido. Esse é o maior problema, né, dos maridos, é porque eles procuram no lugar errado. Você não vai aprender isso na psicóloga. Lá como é o nome? O CAPS. Você não vai aprender isso no CAPS.
Você não vai aprender isso na mesa de um bar. Você vai aprender esses princípios, você vai aprender na Bíblia. E quem vai lhe orientar? Um pastor. E é por isso que a igreja ainda é o melhor ambiente para você consertar o seu casamento, para você ter um bom relacionamento. Existem vários terapeutas, existem vários psicólogos treinados para isso. Mas tem situações que, como ela estava falando, que você precisa ser curado, ser liberto. Porque muitos que são abusadores, porque foram abusados. Muitas pessoas que são egoístas, prepotentes, são porque aprenderam no relacionamento familiar, na cultura da família, e precisa nascer de novo, precisa reconstruir, ressignificar, precisa desatar isso na sua vida, precisa quebrar essa prisão, porque é uma prisão, a pessoa fica presa e não consegue reagir diante da situação. E aquilo que seria uma bênção, aquele relacionamento que seria uma bênção se torna uma maldição, se torna problema, porque tem relacionamento que era para ser uma bênção, que era para ser o casal do ano. Já viu quando casou o casal do ano, daqui a 3 meses separa? Por quê? Porque vem de várias culturas, vem de várias crenças limitantes, vem de vários traumas do passado. Então, para você aprender a ressignificar isso, o primeiro lugar que você precisa buscar é em Deus. Não tem como você ter uma vida saudável se você não bota Deus no centro do seu relacionamento. Segundo, você precisa procurar pessoas capazes, psicólogos, médicos, pessoas da área que você está com problema, pessoas que trabalham com relacionamento, trabalham com emoções. Então, você precisa procurar uma ajuda. Tem que ter uma ajuda. Se você realmente, como eu acabei de falar, que o salmista diz que para ser feliz precisa lutar de todo o coração. Então, é reaprender a vida, é reaprender para ter um relacionamento saudável. Eu tive que reaprender. Eu era, gente, eu sou pastor hoje, mas você não sabe. Eu era terrível. Eu não sabia tratar mulher, eu não sabia por quê? Porque eu nunca tive um casamento, nunca tive uma mulher, então eu tive que reaprender. Isso, eu precisei de um líder, eu precisei da igreja, eu precisei de outras pessoas que me ajudou. Eu procurei ajuda em livros, eu procurei ajudas em treinamento, eu lutei para ser feliz e luto até hoje. Eu luto para isso, eu luto para ter um bom relacionamento com a minha esposa, em todas as áreas da vida. E como ela estava falando aqui, que as mulheres elas têm uns códigos, elas têm uns códigos de acesso. Então, se você acha que vai casar, porque tem pessoas que casam só pensando em sexo, principalmente quem é novo na igreja. Chega lá na igreja, não, eu quero casar porque eu não quero, porque a Bíblia diz que eu não posso fornicar, e já usa a Bíblia. Então tem muitas pessoas, mas não é isso. O sexo é importante, no relacionamento, sim, muito importante, é 50%. Mas e o relacionamento? Porque se você casar só pensando no sexo, e o relacionamento? Se você não ser curado, se você não for liberto, se você não for restaurado, se você não ressignificar, se você não tirar alguns gatilhos da sua vida. Vou mostrar aqui um gatilho que o homem gosta muito, que eu acho que 99% dos homens têm um gatilho, é a vida financeira. Quando o homem ele não está bem financeiramente, ele briga até com o cachorro dele. O homem ele tem um gatilho que quando está na escassez, muitos deles perde o momento, perde até a fé, né? Por quê? Porque o homem é o provedor da família. Então, aí quando ele começa a ter problema na vida financeira, o que é que acontece? Ele começa a liberar, a disparar os gatilhos. Aí vem o gatilho da alma, das emoções, o gatilho das decisões erradas. Então, por isso que nós precisamos de ajuda.
A Bíblia diz que um amigo afia outro amigo. Você precisa de um líder, você precisa de um mentor, de uma pessoa capaz para te ajudar no seu relacionamento. Nós temos a nossa rede de casais, que a gente trata com casais. Pessoas que chegam até nós com a vida destruída. Casais que chegam separados. Mas a gente mostra o caminho. A decisão é deles. Então, eles que têm que lutar. A gente é só a ajuda do caminho. É só colocar no caminho. Então, hoje, esse papo maravilhoso aqui com a minha esposa nesse dia especial, né, que é a semana do Dia dos Namorados, onde fizemos um culto da Rei da Família. Foi maravilha. Tem os nossos patrocinadores aí. Só não estou com eles aí. Tem aí? Pega aí para mim. Nosso patrocinador aí que está patrocinando a Rede Cipó. Tem sido maravilha aí com o Natan Araújo aí na direção. O homem está aí também com um programa na segunda-feira, rapaz. Está fazendo a entrevista aí com a galera aí. Falando da cidade de Cruzeiro do Sul. Gente, eu cheguei aqui, eu me apaixonei por essa cidade. Não sabia que vinha para cá um dia, mas eu fiquei assim apaixonado pela cidade de Cruzeiro do Sul e Deus me trouxe até aqui. Deus me trouxe nesse lugar. E eu quero falar aqui do nosso patrocinador. Eu ver aqui, tenho aqui anotado aqui. É o Camisas Tapiri. O Dr. Júlio também, Dr. Júlio Paulo Neto, também é o mantenedor aqui desse ministério, desse trabalho maravilhoso. A Super Duda Atacado e Varejo, a Sky Canecas e Lojas Sou Torcedor. Help Burger também, lá o nome da rua ali é Copacabana, Help Burger. Tem no shopping também, né? Então procure lá, Help, você que está aí nos vendo. Eu gosto de falar nos ouvindo porque eu tinha um programa de rádio, passei 4 anos lá em Feijó com um programa de rádio. Então, gente, ficamos por aqui. Maravilha, que conversa com a minha esposa. Hoje a gente senta antes de dormir, a gente conversa sobre nosso dia, sobre como tem sido a nossa vida. Aí a gente, no meio dessas guerras, dessas lutas, um segredo que a gente tem mantido mesmo diante das situações difíceis, a gente se une. Porque tem lutas tem lutas que vêm para te destruir, mas tem lutas que vêm para você crescer. E a gente entende isso, entende que cada luta que Deus deixa a gente passar é uma nova fase que Ele vai nos levar. Eu quero que você dê os últimos agradecimentos aí para a gente ir para casa. Amém, gente. Agradecer aqui e deixar o convite, né? Isso. Para vocês quiserem fazer uma visita lá no Ministério Filadélfia para as Nações, fica ali na 25 de agosto, em frente ao Nauas Burger. Tem a pracinha em frente ao Nauas Burger. Nossos cultos são quinta, nossa rede da família, sábado, nossa rede de jovens, domingo, nosso culto de celebração. E na quarta-feira temos nossa célula, que é lá na nossa casa, ali na 25 também, perto da Polícia Militar. Vocês são nossos convidados, gente. Se você não estiver no ministério, se você não estiver congregando, não tiver para onde ir, gente, vamos lá fazer uma visita, ouvir uma palavra, que vocês serão muito, muito bem-vindos e muito abençoados. O dia dos nossos cultos é sábado, Rede Juvenil, domingo, culto de celebração, quinta-feira, Rede da Família, às 19 horas. Dia 28 e 29 a gente vai estar fazendo o aniversário da igreja. São 8 anos, um ano que a gente está aqui, a gente vai comemorar dia 28 e 29 de junho, agora no final do mês. Vai estar com a gente o pastor Jefferson, vai estar ministrando no domingo, ele vem de Santa Catarina, então vai ser uma bênção, vai ser a conferência de avivamento. E sábado que vem já, nós vamos fazer a pré-conferência com o pastor José Francisco, que estava aqui comigo no último podcast. Ele vai estar lá dando um testemunho, vai ser poderoso. Então, eu quero convidar você para vir
fazer uma visita ou fazer parte dessa família Filadélfia. Que Deus abençoe. Ficamos por aqui. Até a próxima sexta-feira. Que Deus que Deus possa fazer de você uma pessoa forte, poderosa, uma guerreira, um guerreiro no seu casamento, na sua família. E não esqueça, ser feliz não é um estalar de dedos. Ser feliz é lutar. Ser feliz é viver princípios. E aí tudo vai dar certo. A paz vai reinar. Deus abençoe. Um beijo no coração, muita paz e muita prosperidade.